Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E a gente vai retomar nossas atividades curriculares complementares. Vamos falar hoje sobre arte, difusão, veiculação e apreciação de estruturas culturais aqui em São Luís. Mas a gente precisa entender como isso funciona. Eu acabei de comentar aqui no estúdio que alguns de nós, alguns de vocês não costumam consumir cultura e arte porque esse processo é invalidado ou inviabilizado para alguns de nós, inclusive desde a educação mais básica possível. Já vou explicar para vocês, certo? A leitura ou interpretação de qualquer obra de arte torna-se um passo tão importante quanto a própria produção artística. Isso é, você só entende arte se você entende como é que funciona. Então, os trabalhos que os professores de arte, inclusive eu, passamos, é para você ter uma noção do que um artista faz. Ele não faz arte porque ele está passando tempo, ele faz arte porque ele trabalha com arte. Então, não romantizem esse processo. Ele é um profissional que faz um trabalho diferente, mas que serve para você não só desvincular da realidade, mas repensar a própria realidade. Entender, compreender e aprender a mensagem do artista é a forma como a gente chama de ler a própria arte, ler a própria vida e se entender. E eu não estou falando só de um quadro, eu não estou falando de uma escultura, eu estou falando da música que você consome, do filme que você assiste, da série que você gosta. Isso é uma produção artística. Então é disso que eu estou falando também. É perigoso tentar fechar a arte em um só conceito. Acima de tudo, meninos, meninas, não julgue, principalmente sem saber do que se trata. Não ache nada, certo? Não ache nada. Pesquise. Entenda, você não é crítico de arte, você não é especialista para dizer que uma coisa é arte ou não. Se você tem um padrão estético e não compreende, tente entender qual é a motivação. Vá a museus, escute músicas, vá a shows, vá ao teatro, vá a espetáculos, mas consuma e entenda. Por quê? Porque isso vai ser literalmente uma necessidade na sua estrutura adulta e profissional. Aí eu vou começar a mostrar alguns locais que fazem essa difusão, veiculação e apreciação da arte aqui no Maranhão. Então fica a dica para vocês irem atrás desses locais que são públicos abertos à visitação com mediadores culturais. Exemplo, Teatro Arthur Azevedo. Né? Eu tenho feito um esforço gigante junto com a direção da minha escola e levando os meus alunos da escola, do ensino médio, para assistirem espetáculos, inclusive no Teatro Arthur Azevedo. Mas você pode ir para fazer a visitação. É o segundo teatro mais antigo do Brasil, é patrimônio nacional. É o segundo teatro mais antigo, está entre os 16 monumentos mais importantes do país. Essas visitas podem ser realizadas com facilidade, sem espetáculo nenhum. O próprio teatro em si é um local maravilhoso para se conhecer, com histórias maravilhosas também. Há risco de você não dar conta de tudo que este conceito da arte abarca num só conceito. Alguns estudiosos oferecem indicações do que caracteriza uma obra de arte. Mas, antes de tudo, consuma locais onde você possa entender arte, cultura e variações culturais. Ou melhor, entenda o que você consuma. Vou repetir mais uma vez, acima de tudo, não ache nada. Novamente, não ache nada. Pesquise, leia, discuta, tenha uma base de opinião formada em cima de alguma coisa que realmente seja pautável e coerente. Não fique achando porque os nossos intelectuais de internet não são as referências melhores para vocês, tá? Outra dica de um desses locais de difusão e veiculação e apreciação de arte. Centro Cultural da Vale. Está terminando uma exposição agora, né, do Vitor Brecheret, e vai começar uma outra. Além de exposições, você encontra cursos que vocês podem fazer, né, eventos e oficinas, entre outras coisas. Em São Luís, ele é dinâmico, diverso e aberto a diálogos e práticas para artistas, produtores de cultura e visitantes. É de fácil acesso, né, e você pode entrar até no início da noite para fazer a visitação, que vale muito a pena. Algumas considerações sobre essa difusão. O valor artístico das obras modernas vai se intensificar com a arte contemporânea. Ela permitiu que você pudesse visualizar novas propostas. Talvez seja uma justificativa para explicar o distanciamento entre o público e a arte. Agora, alguns nomes da arte viraram figuras pop. Exemplo, Van Gogh, você não sabe quem é. Alguns alunos me disseram, professor, não, o que cortou a orelha? Esse mesmo. Mas você já viu uma obra dele em capa de celular, em toalhas, em camisetas. Ah, essa obra é de Van Gogh. Pois é, Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, Romero Brito.
Michelangelo, Tarsila do Amaral, são nomes extremamente conhecidos da história da arte, mas eles viraram figuras da cultura pop. Em algum momento, você encontra uma obra deles. Ah, Mona Lisa de Da Vinci. Tá, a Frida não é aquela que tem as sobrancelhas? Pois é, eu já vi isso muito dos meus alunos. Romero Brito, os coloridinhos, né? E assim por diante. Um lugar que vale a pena visitar na Praça Deodoro, aqui em São Luís. Biblioteca Pública Benedito Leite. 180 anos. É a segunda biblioteca mais antiga do país, gente. O acervo com mais de 120 mil obras, né? Inclusive livros em braille, CDs e assim por diante. O próprio prédio já é uma visitação, mas a visita interna vale muito a pena. Minha sugestão para vocês é, entendam e vai numa biblioteca pelo menos uma vez. A relação entre o gosto e o nível escolar e a classe social. Bom, alguns alunos, professor, mas eu não sei como ir. Então, eu vou te dar aqui no vídeo as possibilidades de você entender. Quanto mais você consome obras clássicas, né, mais você entende sobre... Quando eu digo obras clássicas, elas são literalmente fechadas só para ricos e nobres. Isso era desde quando você começa a conceber a ideia de museu. É só para gente rica. Então entenda, eu estou colocando vários lugares que são de acesso público que você pode consumir. Quanto mais você consome, mais você aprende, né? O capital cultural é aquele que vem da família. Primeiro, a família, consciente ou não, transmite valores e crenças de um grupo a que pertence. A família é a primeira forma de... Se você não tem essa família que faz esse processo de difusão, veiculação e apreciação de arte e cultura, vá você mesmo, né? Crie para as próximas. A escola pode e tem feito isso, né? Que é um difusor de produções artísticas e culturais. Eu tenho tentado. Os fatores de desigualdade sociais, elas interferem muito nisso. Museu de Arte Sacra, meus alunos visitaram, alguns visitaram recentemente. 13 espaços, acervo de 400 peças entre imagens sacras, sinos, cálices, tem obras absolutamente fantásticas. Data, inclusive, do Marco de Fundação da cidade de São Luís. Pois é, aberto ao público. Tá lá. E aí, qual é a tua desculpa? Meninos, meninas, gosto não é inato. Gosto não é, nasci, estou gostando. Não, não funciona. Ele é ensinado. Implicações econômicas, sociais e políticas, domínio e violência simbólica de classe. Na América do Sul, houve uma supervalorização da escrita sobre a cultura visual, ou seja, os livros pesam mais do que as imagens. Por causa disso, que pouca gente vai a museus olhar quadros. Essas tradições culturais, elas foram elaboradas muito mais por escritores do que pesquisadores visuais. Ou seja, você sabe que, talvez não lembre, né? Mas eu vou falar de Machado de Assis, José de Alencar. E aí, quando você fala de artistas brasileiros, a figura que vem à cabeça é Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, mas existem outros. Então, falta equilibrar isso, né? Ver é a origem do saber. O contato com a arte não é merecimento, é um direito seu, certo? Arquivo Público do Estado do Maranhão, APEM, prédio na Rua do Nazaré, né, como você tem documentos textuais, manuscritos, datilografados, impressos dos períodos colonial, imperial e republicano, além de mapas, plantas, discos e jornais. Vale muito a pena a visitação. Só para a gente entender, em sociedades com alto índice de analfabetismo, documentar e organizar a cultura, privilegiando os meios escritos, é uma maneira de reservar para as minorias a memória e uso de bens simbólicos. Ou seja, traduzindo em língua de gente, eu sei que alguns de vocês não entenderam, né? Se você não lê, mesmo que você saiba ler, e você não interpreta, não está entendendo o que está escrito ali, o analfabeto funcional, né? Você vai se permitir ser ridicularizado, ser mandado por quem está fazendo isso melhor. E a leitura e esse conhecimento cultural não é um privilégio de alunos de escolas particulares ou da classe mais rica. É um bem que todo mundo pode fazer. Eu sempre digo para os meus alunos, quanto mais você lê, quanto mais você aprende, quanto mais você consome processos culturais, mais risco você é, inclusive para a sociedade, porque você se torna um ser crítico, mas também um ser participativo, onde você vai entender como é que as coisas funcionam. Pensem no que eu falei. O acesso à arte é restrito, ou era restrito. Obras que eram confinadas em igrejas e museus, que era o propósito dos burgueses. Só quem tinha acesso eram as pessoas ricas, porque era fechado para eles, ocultando a sua existência. O espectador não consegue ler a obra. Eu vejo, mas não entendo. E quando eu não entendo, eu critico. Vou repetir aquilo que eu falei no início. Não ache nada. Na hora que você sorri
e critica, aí você demonstra que você realmente não sabe. Porque você não está rindo porque é engraçado, você está rindo porque você não sabe. Você está rindo da sua própria ignorância. Lamentavelmente, essa é a realidade. O espectador não consegue ler a obra, não consegue entender e não precisa consumir. Quebrem este paradigma. É o pedido que eu faço para vocês. Um local para se conhecer, o Centro Histórico de São Luís. Gente, nós moramos numa cidade onde um acervo de 4.000 prédios, com um único lugar do mundo com azulejo de fachada, do qual nós temos o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, no mesmo nível das pirâmides do Egito, para a gente chocar, para vocês chocarem o que eu estou dizendo, que é uma cidade que foi colonizada por franceses, ocupada por holandeses e portugueses, tombada em 1997, com ruas retangulares, uma arquitetura colonial e coleção de azulejos de casarões de fachada, nos casarões nas fachadas, é um dos melhores lugares para difusão, veiculação e apreciação. Vá ao centro histórico e veja com outros olhos, não só como passagem, como eu vi um aluno, né, dizendo, professor, sua casa velha. Bom, essa casa velha tem a história da tua vida, da tua família e de outras famílias, né, historicamente falando, não da tua família em si, mas é você entender sua própria história como integrante da cidade, do local. A gente tem um potencial único no estado, né, no Brasil. Nós somos um dos 14 lugares do país que são patrimônios culturais da humanidade. Pois é. Questões que devem ser discutidas quando a gente fala de difusão, veiculação e apreciação dessa arte. Que tipo de conhecimentos aprendemos pelo ato de sentir, ver, olhar, ouvir ou tocar? O que faz um objeto ser arte? Toda obra de arte deve ser bela? A arte é uma via de compreensão do real? O que é arte? Quais são as funções dela? Só que isso aqui parece tão distante quando a gente fala, né? Se você escuta música, você consome arte. Se você assiste filme, você consome. Se você desenha na hora da aula, você faz o teu processo artístico criativo. Olha que interessante. Ela está muito mais perto. Alguns de vocês fazem danças, inclusive para redes sociais. Ou seja, vocês praticam arte, consomem arte. Eu sempre digo, tira a arte da vida de vocês, o que sobra, né? Pensem. Museu Histórico e Artístico do Maranhão, 10.000 peças, mobília do século XIX, azulejaria, porcelana, coleção numismática, vidros, cristais, pinturas, esculturas, gravuras, arte sacra de origem africana, arte de origem africana, acervo bibliográfico, a obra original do Mulato de Alísio Azevedo, tudo está aqui nesse museu que é aberto ao público. E aí, qual a tua desculpa? Arte para as massas. Ela é produzida pela classe dominante. É o que vocês consomem na TV, na internet, a cultura de massa. Ela pode ser consumida, claro, mas você se limitar só a isso, você continua no mesmo processo de controle, de massificação. Difundir a ideologia burguesa e proporcionar lucro aos meios de difusão. Arte popular, para a gente, produzida pela classe trabalhadora e ou por artistas que a representam. A produção deve atender às necessidades do povo, serve ao uso prazeroso de todo mundo. Outro local aqui em São Luís para se pesquisar. Algum de vocês já foi ao Centro de Pesquisa, História Natural e Arqueologia do Maranhão? É um lugar fabuloso. Estudo e valorização e preservação do acervo patrimonial, recursos e bens arqueológicos, paleontológicos e a cultura material e tradições dos povos originários, nosso processo de cultura indígena, paleontologia, arqueologia e etnologia. E estamos com um sítio arqueológico em um bairro aqui perto, aqui em São Luís, que provavelmente nos próximos anos, a partir do estudo desse sítio arqueológico, que eu fui informado recentemente, é que já tem 1.000 peças e talvez a gente seja a área do Brasil com o maior acervo de peças pré-históricas do país, quiçá da América Latina, aqui em São Luís. Pois é. Arte erudita, detentora de qualidade superior a outras formas de expressão e alcança altos valores no mercado. Então você acha que algumas coisas só são feitas para pessoas ricas? Não. Você tem acesso, inclusive na internet, nos canais do YouTube. O mercado de arte é muito caro. Uma obra de Picasso, na época da pandemia, foi vendida por 180 milhões de dólares. Pois é caro. Entretenimento é riqueza. Você paga caro para um filme, né, que é uma obra, que tem o conceito da arte. Museus, galerias de arte, centros culturais, espaços independentes, grupos de teatro, grupos de dança, teatro nas igrejas, produções nas escolas, galerias urbanas, grupos de manifestações folclóricas são
extremos difusores da arte, ou seja, você já faz isso. Eu tenho alguns alunos que dançam em algumas manifestações folclóricas, seja com a curiá ou no Bumba Boi. Você está trabalhando o conceito de difusão e o São João está chegando. Casa do Maranhão, nós estamos correndo o risco de perder este museu, né? Pensem sobre isso. Vitrine das belezas existentes no estado, exposição da famosa festa de Bumba Boi, que é patrimônio imaterial da humanidade. Ensaios, batismos, apresentação e morte, filmes e vídeos de religiosidade, afro e manifestações da cultura popular do estado. O prédio em si já é um capítulo à parte, mas o que ele significa é mais ainda. Repensem aquilo que eu falei, estamos para perder este museu. Qual é o objetivo de um museu? Professor, museu é coisa de velho, para velho, só tem objetos velhos. Meu filho, tu vai envelhecer e você vai fazer o seu próprio museu. Sabe aquelas peças que você já guarda e tu não sabe por que guarda, porque eles relembram a tua infância? Aquelas peças que você não quer que ninguém toque. Isso é o teu acervo particular de museu. Conservar, divulgar, difundir, expor, preservar o conjunto e coleções que alguns de vocês têm de valor histórico, artístico e científico. Caráter do conhecimento, questões sociais, culturais de lugar onde está inserido. É no museu que descobrimos história, histórias, e é nele que nos fascinamos e aprendemos. A sugestão para vocês é Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, um sobrado do século XIX, com exposições permanentes de vestimentas e adereços e objetos utilizados em festas e manifestações folclóricas. Eu não posso garantir para vocês, mas eu tenho a leve impressão que ele está fechado nesse exato momento. É lamentável. Tambor de mina de origem religiosa, Divino, Espírito Santo, tambor de crioula e Bumba Boi. Uma galeria da Zelinda Lima com exposições temporárias com a biblioteca sobre cultura popular. Esse aqui é o Cazumba, né, do Bumba Boi, né, e o próprio Bumba Boi ali do lado. Galerias de arte. Toda cidade tem galerias de arte, com estilos e propósitos. Às vezes, vendas de obra e vai muito mais além disso. Espaço que fomenta a cultura, produção e consumo da arte e artistas de todas as partes do país. Encontram-se obras de artistas renomados e outros em início de carreira. Museu do Reggae. Primeiro espaço dedicado ao ritmo fora da Jamaica. Discos de vinil, gravação e vídeo de fotografia. Professor, Museu do Reggae? Sim, o reggae já tem história porque o reggae originalmente não é nosso, mas ele é a cara de São Luís. E o reggae tem toda uma história de décadas aí, onde você tem resistência, né, mais popular, principalmente da população negra maranhense, da população negra. E o reggae hoje é uma referência em nível nacional e São Luís é referência. Ou seja, a gente tem o Museu do Reggae. Visitem, vale muito a pena. Centro Cultural. O objetivo, promover a cultura entre os habitantes de uma cidade. É um espaço arquitetônico destinado à apresentação de manifestações culturais das mais diversas modalidades. Contam com teatros, bibliotecas, galerias, cafés, danças, oficinas, exposições de arte. Um exemplo disso é o Convento das Mercês, abriga a Fundação da Memória Republicana Brasileira, com exposições, oficinas, seminários, cursos. Tem museu, biblioteca, pinacoteca, sala de restauração e amplo acervo documental. Espaços independentes que podem ser, inclusive, nos bairros. Resistem sem a ajuda de financiamentos privados ou estatais, promovem debates, residências artísticas, projetos autorais. Pode ser na igreja, pode ser no centro, instituições do bairro, né, um centro de Dia das Mães, alguma coisa do tipo, né. O investimento é zero e o compromisso institucional pode ser comercial. Há uma troca de experiências e processos de gestão. Mediação cultural, aquela na qual o artista e a obra e o público se fazem presentes. Exemplo de um espaço dependente, lembrei agora, as brincadeiras de Bumba Boi e outras, que são produzidas durante o ano todo, mas se levantam recursos para isso. Uma quadrilha de São João é exemplo disso. Casa do Tambor de Crioula, sobrado com artefatos, painéis, informações sobre a manifestação cultural, vivência e apresentação de grupos de tambor, salas equipadas para oficinas, auditórios e estúdio de gravação. Como analisar uma obra de arte? Uma análise objetiva, a visual, uma subjetiva, a simbólica, e analisar o ponto de vista formal, estético e a composição para você entender como funciona. Um local que vale a pena visitar também é o Forte Santo Antônio da Barra. Onde fica, professor? Lá na Península, que não é Península, lá na Pão da Areia. O Museu de Embarcações Tradicionais Maranhense, a história do forte, e o Museu de Imagens do Som, com 18 tipos de embarcações maranhenses, maquetes, vídeos sobre a cultura local
equipamentos de audiovisual, tecnologia e realidade virtual. A produção é o fazer artístico, a fruição é a apreciação da arte, a reflexão é a construção desse conhecimento, né? A Casa de Cultura Josué Montello é um desses locais que promove estudos e pesquisas e trabalhos nas áreas de literatura, artes, ciências sociais, história, geografia. Estou falando só de São Luís, eu não falei de outras partes do Brasil nem do Estado. A arte e tecnologia trazem uma fusão positiva por meios especiais na educação. Através da tecnologia, a gente pode visitar alguns museus sem precisar sair de casa. Então você não tem desculpa para dizer assim, professor, eu não sei onde é que é. Tem museus no mundo que você já tem passeios virtuais marcados, fora os que a gente tem aqui na cidade. As novas tendências de interatividade humana, de abordagem e afeto de si com o outro. Tecnologias educacionais de ensino e aprendizagem e novas formas de difundir, veicular e apreciar a arte. Mobilidade, convergência, acesso rápido, integração e multifuncionalidade do teatro. Museu de Artes Visuais de São Luís, que é um museu histórico de São Luís, com o intuito de adquirir, preservar e conservar obras de artistas de renome nacional, além de azulejaria, peças decorativas em louças, vidros e cristais. Eu mostrei alguns, mas ainda faltam outros, ou seja, não faltam opções gratuitas, abertas ao público, com acesso popular, que você possa aumentar essas suas possibilidades, não só artísticas, mas principalmente culturais. Sugestão para vocês, visitem, difundam, veiculem e apreciem arte e cultura na cidade. Professor Marcos Damias, professor de arte, corre lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, segue a gente, marca o sininho e no canal no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Fui, gente!